A caminho. A caminho não retrocedas, não te desvies da senda, não estaciones à margem lamentando, nem te distraias em excesso, olhando a paisagem. Diminui as tuas queixas, em toda estrada existem pedras e espinhos. Cada viajor ao teu lado é um mundo de emoções diferentes. Habitua-te a ouvi-los, sem permitir que te desalentem. Não ignores quem te estenda as mãos. Mesmo aquele que se revela em maior necessidade, auxílio aos outros é sempre possível. Não queiras que tudo venha a ti. Um sorriso não te custa nada. Um gesto de solidariedade é uma ponte sobre o abismo. A caminho, passo a passo, segue adiante. Que Jesus, nosso irmão maior, nosso querido amigo, esse mestre querido esteja conosco. E nesse momento em que nós estamos juntos, em torno dos ensinamentos dele. Aos irmãos do Centro Espírita Júlio de Abreu, agradeço as boas-vindas que sempre recebo. Nós, nesse momento, vamos refletir sobre o capítulo 5 do Aprendendo a Perdoar, do livro Renovando Atitudes, do médium Francisco Espírito Santo Neto e do Espírito de Hamed. Ele aborda sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são misericordiosos. Falar sobre o perdão. É importante esclarecer que esteja eu a falar para vocês nesse momento, não me torna, assim, de maneira alguma, com a capacidade do perdão. Estamos todos no mesmo barco, de aperfeiçoamento, de aprendizado, em direção a Deus. Todos nós, em direção à perfeição, em direção a Deus. Tenho certeza absoluta, que o perdão, o esquecimento das ofensas, a compreensão do outro, é mais praticado de maneira, na maioria de vocês, do que em mim. E não é falsa modéstia, não. Falo isso porque temo não me vigiar o suficiente e vir a cometer deslizes de conduta nos caminhos que cruzamos na estrada da vida. Pensando no assunto em questão perdão e refletindo sobre mim, lembrei-me no dizer de Paulo de Tarso, o grande apóstolo, né, dos gentios. Ele dizia assim: porque não faço o bem que quero, o mal que não quero, esse faço. Quão insensato sou. A boa luta é dura, é íntima, é árdua. E no dizer de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, e verás em ti a capacidade que tens de agir desta ou daquela maneira. Jesus nos diz: orai e vigiai, para que não caiamos em tentação. Se oramos, confiamos naquele a quem dirigimos a prece, o nosso pedido, o nosso bem, o bem dos outros, de nos livrarmos das tentações. Então, confiamos em alguém. Esse alguém a quem nos dirigimos, nos comunicamos, de certo, é Deus, com certeza. É a Jesus que a gente dirige, ou outros, aqueles a quem nós nos apegamos e achamos que devemos pedir esta ou aquela coisa. Ou seja, nós confiamos na oração, nos ligamos a Deus. Então, orei, confiei. Vigiei,
Se eu vigio, eu desconfio. A quem eu devo desconfiar? Ao meu irmão, desconfiado que está em minha volta? Aprendemos que o vigiar cabe a reflexão, esta reflexão a nós, nos vigiarmos, nós próprios, nos observar, para que nos livremos dos deslizes que tanto nos faz sofrer. A reflexão do espírito de Hamed sobre o perdão é a análise da advertência de Jesus, que diz: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará vossos pecados. O nosso telhado, o dizer comum, nosso telhado não é de concreto, ele é de vidro. Portanto, a capacidade do erro ainda em nós é muito, muito grande. Por isso a recomendação: também Deus não vos perdoará. Deus, que vê em nós sempre estarmos em aprendizado constante, a cada dia Ele nos dá oportunidades. Esquecemos o que fizemos no dia anterior, aguardando o homem novo em nós no dia seguinte. Por que nós não fazemos o mesmo com quem caminha ao nosso lado? Ah, não sou Deus, não sou Jesus. Mas é importante dizer que a lei é dura, mas é a lei. E essa lei é a lei do amor, que é uma lei que aquece o nosso coração, que quanto mais a tivermos, mais tranquilidade teremos para as coisas. É a lei do amor. Hamed nos convida a rever o nosso velho conceito do perdão. Nós temos, às vezes, umas crenças negativas. Perdoar, né, é ser apático, é ser passivo com os erros alheios. E dessa forma a gente está perdoando, quando na realidade estamos aceitando agressões, abusos, manipulações, desrespeitos aos nossos direitos, como se nada tivesse acontecendo. Perdoar não é apoiar, fingir, ser conivente com a conduta inadequada dos parentes, amigos, daqueles que nos cercam. Interessante a conduta inadequada de parentes e amigos daqueles que nos cercam, porque o cuidado a gente não deve ter com os inimigos, porque naturalmente eles se afastam de nós. A gente deve ter cuidado para os maus caminhos daqueles que estão próximos de nós. Isso é um cuidado constante, é um ditado que diz, né? Mas perdoar, como estava dizendo, não é apoiar, fingir, ser conivente com a conduta inadequada de ninguém, mas ter compaixão, entendimento maior do amor incondicional. É um modo de viver. É um modo de viver. Vide Jesus, puro, perfeito, o ser é o nosso mestre, o governador da terra, enviado por Deus para nos ensinar com palavras e atos o modo de viver. Então, o modo de viver de Jesus era integralmente da forma que ele falava e agia. Na cruz, exemplificando mais, vivenciando mais
essa questão do perdão, mostrando a compreensão pela humanidade sofrida, selvagem ainda, que se devorando uns aos outros como lobos, e devorando martirizando aquele amado ser de tanto amor, de tanta bondade, de tanto carinho, de tanta compreensão. Na cruz ele diz: perdoa, Pai, não sabem o que fazem. Não vamos confundir o ato, retomando Hamed, ele diz, não vamos confundir o ato de perdoar com negação. Negação do nosso sentimento, das nossas emoções, dos nossos anseios, reprimindo mágoas, usando o perdão como desculpa e fugir da realidade que, se assumida, traz a consequência de alterar a nossa vida de relacionamento. Ou seja, ficamos com medo e reprimimos os nossos sentimentos e emoções com medo das consequências, da separação, desta ou daquela situação que, de uma certa forma, nos é confortável. E aí tomamos, por medo, medidas que não nos faz bem. Uma das ferramentas básicas para o perdão, o Hamed diz, é a gente manter uma distância psíquica, uma distância mental da pessoa, do problema, pessoa-problema, das discussões, dos diálogos mentais do nosso psiquismo, da nossa mente. Porque a gente tem envolvimentos neuróticos com essas coisas. E aí criamos mentalmente e formamos quadros e situações em que nos arremete sempre àquela situação de ofensa, aquela situação de agressividade, aquela sensação que nos magoou. E recomenda cuidado com os desequilíbrios, com os pensamentos de baixo padrão, das nossas ideias desconexas, que dificultam o perdão. Pensamentos bons, construtivos, paz mental, música boa, passeio, trabalho, afazeres, não é? Nos ajudam a mudar esse padrão mental. Por isso ele orienta, renovemos a nossa atmosfera mental, separando-nos emocionalmente de acontecimentos, de criaturas em desequilíbrio. E diz que o método eficaz é usar a terapia da prece. Porque a prece, ela nos liga a Deus, ela nos dá uma condição essa terapia resgata em nós aquela nossa harmonia, o nosso halo mental, o que está em nós. A prece nos conecta com Deus, acalmando todos os sentimentos menores e aquelas confusões mentais, e nos faz restaurar sentimentos de paz, de serenidade, e propicia maior facilidade para a gente alcançar esse perdão. Então a prece é uma excelente terapia para as nossas questões de confronto, de revides, de rancores, de melindres. Ele continua. A qualidade do nosso pensamento, o recolhimento para dentro de nós da situação, não nos permite que criemos quadros mentais, porque
Quando a gente está nessa confusão de conflito, tudo, a gente cria quadros mentais que geram imagens. O nosso pensamento é força, nosso pensamento é poderosíssimo. E ele tanto pode ser benéfico para nós como maléfico. E nesse momento, nessas situações, ele é muito maléfico. Porque esses quadros mentais, nós geramos imagens, criamos umas monoideias, pequenas ideias que produzimos, e isso traz uma consequência, porque sempre que nós nos arremetemos que estamos relacionando com essa pessoa, porque o perdão do Padre Fábio de Mello fala, respondendo uma pergunta de uma como que se diz, uma telespectadora que assistia os programas dele, ela perguntou, padre, o perdoar consiste no esquecimento das faltas? Ou quando nós aprendemos a conviver com quem nos ofendeu? Ele responde que as duas coisas, né? Esquecimento é importante que tenhamos esse sentimento esse esquecimento. Porque tem pessoas que ofendem as outras, tem uma maneira de ser, sua personalidade, de falar de uma forma dura, às vezes. Aí ele vai dar o exemplo de um padre que ele amava muito, e que esse padre sempre tinha maneira rude de falar com as coisas, sempre ele falava, mas ele tinha uma grande facilidade, na forma que ele falava, e às vezes as pessoas se sentiam ofendidas, de certa forma, ele também esquecia as coisas que os outros faziam com ele. Então, ele amava esse padre porque a forma que ele dizia, a personalidade dele não condizia com o que ele tinha por dentro. Era uma pessoa boa. E muitos de nós, às vezes, agimos dessa forma, e é um tipo de personalidade de cada um que temos. A facilidade de esquecer já é um grande caminho. O outro, relacionamento com as pessoas, manter a convivência, é importante, ele fala, né, assimilar e perceber que nós devemos sempre dar oportunidade, como Deus dá para nós, de ele ser outra pessoa. E não ficarmos sempre nos arremetendo àquela situação do conflito, mas você fez aquilo comigo. Você não dá nós não damos nenhuma oportunidade ao outro ser diferente, ser mudado. Então, uma parte, e o Hamed continua falando de ligar-se ou desconectar, não é? Da situação, daquela atmosfera, não é? Eu fico longe, eu tenho indiferença com as coisas. Não é isso. Porque aí endureço o meu coração, porque ninguém vai mais me atingir ou me machucar. Desligar-se, ele diz, é deixar de alimentar emoções alheias. Desvincular-se mentalmente dessas relações doentias, de hipnose magnéticas, de alucinações íntimas, de represália, de desforra, ou qualquer matiz de um problema que a gente não pode solucionar no momento. Então, ele continua falando dessa questão de desatar esses fluidos, de mudar o padrão mental, de compreender, de conhecer, colocar empatia no comportamento do outro, se colocar, ver a pessoa no prisma que ele está vendo, se colocar no lugar dele, por que
eu sou ofendido, por que ele me ofende, analisar o nosso comportamento para que a gente percebamos a atitude dele que ele tomou contra nós. Também é uma avaliação, analisar, se colocar nele. Quando a gente acredita que o ser humano é capaz de resolver seus dramas, a gente dá liberdade ao outro, ele resolve o problema dele. O momento dele, naquele momento, ofendeu a nós, tomou atitude, acalmemo-nos. A atitude é dele, dá liberdade dele ser. Demos a liberdade do outro errar. Muitas vezes nós pedimos, somos exigentes, queremos que o outro seja perfeccionista, que não erre. E a gente não dá a oportunidade do outro errar. Se eu erro, eu tenho que também sou livre. Por que eu não dou a oportunidade do outro errar? E saber que naquele momento, ou analisar a situação que naquele momento que ele tomou, o que o estava preocupando? Qual era a situação em que ele se colocou para atingir, para jogar pedra, ou fazer essa ou aquela, ter essa ou aquela situação em que nós nos sentimos ofendidos? Manter distância psicológica da pessoa, da situação, não é? Distância psicológica dessas situações todas, manter e preservar a serenidade nessas horas, é ter misericórdia, é compreender o outro, é entender o outro, é buscar um modo de vida de conformidade com o que Jesus nos preceitua, para que amarmos uns aos outros como eu vos amei, para que a gente entenda essa lei do amor como um todo, entender que nós estamos no caminho, e todos estamos no mesmo barco, na vida, lutando para amar, para ser amado, para agir de uma forma correta. E é claro, vamos ter muitos e muitos tropeços. E ele continua, já quase finalizando, né? Que ao promovermos a desconexão psicológica, não é? Temos sempre mais habilidade e disponibilidade para perceber o processo que há por trás dos comportamentos agressivos, né? E que não nos permitirá reagir de maneira como fazíamos anteriormente. Ou seja, tendo uma certa serenidade, estando ao meio das coisas de Deus, lendo bons livros, apreciando as verdades de Deus, apreciando, estando ligado sempre em conexão com Deus, conexão com Jesus, em conexão com boas histórias, boas mensagens, bons livros, boa música. Tudo isso, ele vai fazendo com que a gente também vivencie não só o nosso dia a dia, as nossas lutas diárias, as nossas refregas, as nossas conquistas, a nossa busca pelo ter sempre. Não é? E passar a ser, a compreender, a entender, a ouvir. Não é? Então, é o conselho que ele nos dá. E ele termina aqui dizendo, uma das mais eficiências técnicas de perdoar é retomar o contato, é retomar o vital contato com nós mesmos. Olhar para nós mesmos. E desligar de toda intrusão mental para logo em seguida buscar real empatia com as pessoas. Desligar, porque a gente está cercado de testemunhas.
como no dizer do Paulo, somos influenciados e influenciamos o tempo todo. Temos as influências do nosso dia a dia, os nossos atropelos com os nossos irmãos nas nossas vidas diárias, para lá e para cá, não é? Sempre estamos gerando conflitos, essas coisas, e recebendo influências, nem sempre boas. Nem sempre boas, sempre algumas influências que nos perturbam a mente. Então, essa intrusão mental a gente recebe daqueles que nos cercam, que estão na carne, como nós, e também essa intrusão mental do plano espírito inferior, às vezes, que nos direciona para um lado do revide, dessas coisas todas. Então, é sempre o viver, o nosso modo de viver, tendo empate com as pessoas, tendo empatia com o outro. Olhar o outro como um irmão a caminho. Não é? Porque elas têm a sua própria realidade de vida, e a gente tem que basear a nossa vivência não nas críticas e a ofensa ao mundo, mas na percepção da verdade que nos é própria. Então, amemos-nos uns aos outros. Não sejamos tão críticos. Nós criticamos muito. A crítica, a franqueza, ela produz o ódio, vamos dizer. E a complacência produz o amor, produz amizade, produz misericórdia. Que Deus nos abençoe. E agora nós vamos fazer uma prece por todos nós. Por todos nós. Por todos nós. Pelas pessoas que nos cercam, pelas pessoas que estão nesse momento com grande dificuldade, nós estamos passando aí, levar os nossos melhores sentimentos, receber aquela mensagem se eu não me engano, do Divaldo, da Federação Espírita de São Paulo, que diz: reunamos-nos às 9h30 da noite, todos os dias, e oramos juntos, fazendo uma vibração para o mundo, para a situação atual, vibrando por todos, para que essa tempestade de infortúnio, de doenças, ela passe, ela aquede, e que no dizer de Mãe de Jesus, tudo passa, meu filho, só o bem permanece. Muita paz a todos. Olá pessoal, agora chegou a parte de nossos recados. Neste período, todas as atividades da casa estarão suspensas até 22/4 e estaremos nos comunicando por este canal. Teremos pessoas de plantão na casa nos horários das palestras para recebimento de doações de roupas e alimentos. Segue os horários: quinta das 19 às 20 horas, domingo das 8h30 às 9h30. A nossa biblioteca também estará aberta no mesmo período do plantão para retirada e devolução de livros, para que todos possam estudar em suas casas. Finalizando, não deixe de acompanhar nossas palestras no canal do YouTube, descrito abaixo, vídeos disponibilizados na quinta a partir das 20 horas e domingo a partir das 9. Não deixe de curtir nossos vídeos e se inscrever em nosso canal para ficar por dentro das nossas notícias. Obrigado. Então, nesse momento, vamos todos fluidificar a água. Se alguém tiver um copinho de água, vamos levar o pensamento a Deus e pedir o remédio para que depositem na água que nós vamos beber. Fluidificar, não é? Pedir a Deus, se confiamos em Deus, então, nesse momento, que a água seja fluidificada com remédios, para que nós nos sintamos bem. Deus, nós te agradecemos por esses momentos em que nós estamos nos ligando contigo. Mestre,
é que a gente aceite mais os seus ensinamentos, se convença mais das verdades que nos faz bem e que não nos arremete a tantos sofrimentos. Abençoar esse mundo, a situação que nós estamos vivendo agora. E que nós tomemos a atitude da prece nesses momentos. E a Federação Espírita de São Paulo, ela recomenda que às 9h30, às 21h30, todo dia, todos nós nos reunamos, 5, 10 minutos, pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, lemos uma frase e aí façamos a nossa vibração, a nossa prece para o mundo inteiro, pela situação em que todos nós estamos passando. Muita paz a todos.